Nossa resistência ao materialismo que predomina na sociedade. Como a dependência química pode refletir no desencarnado. A situação do espírito que assiste à briga de seus herdeiros. Quando os espíritos também participam de uma guerra. Como aproveitar a crise para mudar nossos hábitos. Caminho de Damasco mantém reuniões virtuais de segunda a sexta. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Hoje, domingo, 20 de setembro de 2020. Agora são 11 horas e 32 minutos em Garça. Recomende o programa a amigos e familiares mais distantes. Momento Espírita pode ser acompanhado ao vivo pela internet, acessando o site da emissora www.uniradio.com.br. Você também pode ouvir o programa gravado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo YouTube ou pelo Facebook. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie sua mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é do ouvinte. Nossos contatos são os seguintes, todos com DDD 14. Telefone fixo 3471-0700. Celular 981-792405 e o WhatsApp é o 997-512397, repetindo, todos com o DDD 14. Você pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400.000, ou ainda nos entregar pessoalmente seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais ao final desta edição. 13 Almas. Autoria do espírito Marco Aurélio, pela mediunidade de Marcelo César. 13 Almas conta a história de uma das centenas de vítimas do incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, no ano de 1974. É uma publicação do Lumen Editorial, que já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. E se você quer concorrer a um exemplar do livro 13 Almas, ligue até o meio-dia para um destes números. Telefone fixo, DDD 14 34710700. Celular 981-792405 e o WhatsApp 997-512397. Ganhou o livro no domingo passado o ouvinte Ariovaldo de Nicolai, residente no Jardim Mondrian, aqui em Garça. Esta é a apresentação número 2158 de Momento Espírita, 48 anos no ar. O Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Juliana e Marco Antônio. Contamos ainda com a colaboração do Mares na secretaria e a participação da Sônia. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezados ouvintes, estamos num dos momentos críticos da história. Momento crítico é momento de mudança. Toda mudança causa desconforto e assusta. Se a pandemia do coronavírus não veio para mudar alguma coisa em nossa vida, não valeu a pena. É nesses momentos críticos que mais sofremos, mas é neles também que mais crescemos, que mais consciência tomamos do nosso potencial e de nosso importante papel no mundo. Portanto, é hora de analisar as coisas para mudar. O mundo precisa mudar, a sociedade precisa mudar, e a questão fundamental é esta: para que o mundo mude, nós temos que mudar. Eis uma questão de fundamental importância na minha, na sua, na nossa vida: aquisição e mudança de hábitos. O nosso dia a dia revela nossos hábitos. Conhecemos as pessoas e elas também nos conhecem pelos hábitos que demonstramos.
Temos consciência de alguns desses hábitos, mas podemos nem prestar atenção que temos outros que nem percebemos, e isso depende muito da forma como os adquirimos. Existem hábitos que são frutos da educação que recebemos, e esses quase sempre se instalam em nossa mente de forma inconsciente. Entenda por hábito todo comportamento que virou padrão em sua vida. Você o incorporou, certamente por repeti-lo inúmeras vezes, e ele acabou fazendo parte de seu jeito de ser, de seu modo de viver. Há pelo menos 2 tipos de hábitos: os hábitos bons e os hábitos maus. Os bons, aqueles que nos ajudam a viver melhor, são conhecidos por virtudes, e os hábitos maus, ou seja, os que nos prejudicam de algum modo, são chamados de vícios. Você já teve o cuidado de enumerar quais são suas virtudes e quais são seus vícios? Quando tomamos consciência de que um hábito está nos prejudicando, é claro que temos interesse em extirpá-lo. Mas entre querer nos livrar dele e conseguir, há um caminho a percorrer. Por isso, muitas vezes começamos e muitas vezes desistimos. Hoje, podemos entender melhor esse processo, porque a ciência já nos esclareceu que o hábito é um caminho que se consolidou nas redes neurais do cérebro após inúmeras repetições. Charles Duhigg, jornalista do New York Times e autor do livro Poder do Hábito, fez interessante estudo sobre aquisição e mudança de hábitos a partir de centenas de pesquisas em diversos países. E a partir dos resultados dessas pesquisas, ele concluiu que a melhor forma de mudar um hábito indesejável é substituí-lo por um hábito desejável. Na verdade, o que Charles Duhigg concluiu não é novidade. Aristóteles, filósofo grego que viveu no século IV a.C., já havia dito a mesma coisa, apenas baseando-se nas próprias observações. Assim, se queremos mudar um vício, como por exemplo falar mal do próximo, necessariamente precisaremos substituí-lo pela virtude correspondente, que seria falar bem do próximo. E como poderíamos fazer isso? Duhigg propõe 3 passos. O primeiro é compreender por que gostamos de falar mal do outro, e o que ele chama de sinal ou gatilho que desencadeia o hábito. Esse impulso de crítica destrutiva, independentemente se o outro é culpado ou inocente, nasce do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Falar mal nos dá a sensação de que somos bons ou melhores do que a pessoa que criticamos, e ao mesmo tempo serve para encobrir nossos defeitos, aqueles que não queremos que apareçam. O segundo passo é a rotina, quer dizer, é o hábito propriamente dito que se instalou de tanto repetirmos na vida esse tipo de comportamento. E o terceiro passo é o que ele chama de recompensa, que é a satisfação que sentimos ao nos referir aos defeitos do outro. Parece que, falando mal de alguém, nos sentimos superiores a essa pessoa. Após compreendermos o motivo pelo qual costumamos praticar a maledicência e sopesarmos o quanto esse mau comportamento está nos comprometendo a paz interior, passamos então para a prática. A prática é simples. Toda vez que tivermos o impulso de comentar um defeito de uma pessoa, lembremos que ela também tem virtudes, e é dessas virtudes que devemos falar. Lembremos Jesus: não façais aos outros aquilo que não quereis que os outros vos façam, mas faça aquilo que gostaríeis que vos fizessem. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, estamos aguardando suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Esclarecemos sempre que perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos para a primeira questão deste domingo.
Temos duas questões semelhantes para serem discutidas, as duas relacionadas com os distúrbios emocionais que o homem do século XXI tem experimentado nos últimos anos e cada vez mais com mais intensidade, que são as crises de angústia e as depressões. A primeira destas questões vem do ouvinte de iniciais RS, que assim se manifestou. O que a gente tem notado de alguns anos para cá é o aumento preocupante de casos de ansiedade e depressão, até mesmo em crianças. Eu pergunto então, em que o Espiritismo pode nos ajudar para evitar ou combater esses problemas? Consultando médicos e psicólogos, já temos várias indicações sobre algum caminho a seguir num momento crítico como este. Cientistas e profissionais da saúde costumam apontar como causas desses problemas, ansiedade e depressão, o próprio estilo de vida que as pessoas e as famílias vêm adotando ultimamente. E o novo estilo de vida decorre do avanço tecnológico, das grandes e profundas mudanças sociais, com reflexo direto no emocional dos indivíduos. Concordamos com isso na medida em que, comparando, por exemplo, o século XIX com o século XXI, vamos perceber que houve um vertiginoso aceleramento no ritmo de vida. Comparando com o homem deste século, o homem do século XIX vivia quase na contemplação. Tinha menos alternativas a fazer, mais tempo para si mesmos e para os seus, menos escolhas, menos realizações, menos metas a atingir, dada a limitação do conhecimento, da ciência e da tecnologia da época. Estudos realizados desde a primeira metade do século passado no campo da psicanálise e mesmo da antropologia, particularmente o desenvolvido pelo psicanalista Karen Horney, na sua obra A Personalidade Neurótica de Nosso Tempo, de 1987, mostram o quanto o homem moderno, distanciando-se cada vez mais do seu meio natural e no anseio de adequar-se às novas exigências sociais, desenvolveu certas distonias ou comprometimentos emocionais. Tudo isso podemos reconhecer mesmo analisando o ser humano do ponto de vista espírita, mas acrescentaríamos o aspecto fundamental e mais importante de sua vida, que é o aspecto espiritual. Até porque as inovações trazidas pela ciência acabaram por fortalecer o materialismo, a busca desenfreada do dinheiro e do poder e das vantagens imediatas, enfraquecendo no homem a consciência de que, mais que um ser humano, ele é um espírito imortal. O recrudescimento do materialismo, principalmente na segunda metade do século XX, com a supremacia da ciência, que nos cercou de notáveis contribuições tecnológicas, trazendo cada vez mais conforto material, fez com que nos voltássemos mais às comodidades e facilidades da vida. Os bens materiais passaram a exercer poderoso fascínio sobre nós. Quando nossos anseios não vão além do imediatismo, quando ansiamos em tirar o maior proveito do momento presente, até mesmo explorando e prejudicando o próximo na ânsia do gozo egoísta, passamos a ser cada vez mais pressionados pelo medo da morte. Morrer, para o materialista, além de extremamente frustrante por não poder alcançar todas as metas pretendidas, é perder tudo o que conseguiu, inclusive a si mesmo. Essa terrível expectativa de que a morte é o fim acaba por deixá-lo impotente diante da vida, se ele não tem convicção da imortalidade e ainda traz, no íntimo, sérias dúvidas a respeito de Deus. A ansiedade generalizada e a depressão surgem em decorrência dessas expectativas negativas, do medo do fracasso, da doença e da morte. Eis porque o Espiritismo se apoia na ideia da imortalidade, na continuidade da vida e na reencarnação, demonstrando que a paz e a serenidade só podem ser alcançadas aqui na Terra através da fé em Deus e do cultivo do bom sentimento e principalmente da vivência do amor, como recomendou Jesus. A questão que vem agora está intimamente relacionada com a primeira
e foi objeto de discussão num grupo de estudos do Caminho de Damasco, quando alguém levantou a seguinte questão: como ficam as pessoas que tomam remédios, por exemplo, para depressão, ansiedade, etc., quando vão para o plano espiritual? Ou seja, essas pessoas passam para o mundo espiritual com dependência desses medicamentos? Elas poderiam ser tratadas lá? A questão é oportuna. Com o avanço da ciência médica e da farmacologia nos últimos anos, hoje podemos dispor de uma série de produtos que têm uma ação direta na fisiologia do cérebro, principalmente na produção de alguns neurotransmissores, que são substâncias atuantes nos estados emocionais dos pacientes. Esses produtos abrem a possibilidade de tratamento de transtornos como a ansiedade generalizada e a depressão. Sabemos, no entanto, que as causas mais profundas das distonias mentais estão no espírito, que diante da realidade social em que vive enquanto encarnado, pode se mostrar mais ou menos adaptado a situações conflituosas e estressantes. E é justamente para isso que o espírito reencarna, pois ele precisa aprender a lidar consigo mesmo e a vencer as dificuldades naturais do meio, superando barreiras no campo da convivência, principalmente dentro da família. Contudo, nunca como hoje sofremos tanto os efeitos de aceleradas mudanças de hábitos de vida, que muitas vezes passam a exigir mais do que supostamente conseguimos oferecer. Por isso, crises de ansiedade e depressões no campo das emoções não demonstram apenas a limitação do cérebro em lidar com os problemas da vida, mas mostram muito mais a incapacidade do espírito em aceitar esses problemas e aprender a lidar com eles, sob o ponto de vista moral. Nesses casos, o tratamento médico-psicológico são recursos humanos de que dispomos e dele devemos utilizar com muito critério. As drogas que estimulam ou controlam a produção de neurotransmissores servem para aliviar o paciente de seu estado de tensão ou angústia, a fim de que ele mesmo, com tratamento psicológico e espiritual, encontre seu ponto de equilíbrio. A princípio, mesmo do ponto de vista médico, um tratamento muito prolongado com drogas não é o recomendável, a não ser que não se encontre outra alternativa, pois as drogas químicas, ainda que cientificamente controladas, impactam o equilíbrio natural do organismo. Infelizmente, quando a pessoa não procura meios alternativos, principalmente o tratamento espiritual para lidar com tais situações, ela acaba se tornando refém do uso continuado desses produtos, física e psicologicamente dependente, até porque não sabe ou não consegue viver sem eles. A doutrina espírita abre uma alternativa para que essa pessoa, aos poucos, possa ir compreendendo o sentido espiritual da vida além dos limites da matéria, conhecendo suas potencialidades, aceitando aqueles com quem convive, fortalecendo sua fé em Deus e sua confiança em si mesma, elevando-se em autoestima. Desse modo, ao mesmo tempo que se beneficia com os cuidados médicos, ela vai aos poucos se levantando espiritualmente para reabilitar suas forças íntimas espirituais. O que acontece para a pessoa que parte desta vida ainda totalmente dependente do remédio? Se ela não se tratou espiritualmente, buscando o apoio desta ou daquela religião, com certeza partirá com o problema, levando, principalmente nos primeiros momentos, o reflexo dessa dependência. Precisará de apoio e proteção no plano espiritual, o que dependerá muito dos atributos morais que conquistou. Dentro da concepção espírita, a morte em si, ainda que possa ser traumática para alguns, não modifica o espírito em qualidades íntimas, mas é significativa.
definitiva na sua jornada, de que estava no final da vida. Se a desencarnação ainda está em curso, até porque algumas pessoas demoram até dias para completá-la, é possível que ele nem saiba o que está acontecendo, mas assim mesmo, vibrações de ódio entre os filhos podem causar-lhe perturbação nesse momento por provirem do coração de entes queridos. Talvez o problema tenha maior repercussão nesse espírito bem mais à frente, quando ele souber o que realmente aconteceu em razão de sua partida deste mundo. Nenhum pai ou mãe se sentiria bem diante de uma disputa dessa natureza pelas pessoas que eles mais amam e que envolve bens materiais em torno de seu nome, por mais descuidado que esse pai ou essa mãe tenham sido na educação de seus filhos. Eis o maior problema, aliás, um problema que colocamos para todos nós, pais que ainda estamos no exercício de nossa missão na Terra. Será que estamos educando convenientemente nossos filhos para que eles aprendam que os bens mais preciosos do mundo são os bens espirituais? Será que estamos demonstrando aquilo que queremos que eles demonstrem diante do mundo em termos de sentimento, de respeito e de amor uns pelos outros? Se não valorizamos as pessoas, os sentimentos, o ideal de vida, a fé em Deus, como queremos que nossos filhos cresçam e se desenvolvam para a vida? Filhos que não virão nos pais o cultivo do bem e a valorização do respeito humano, dificilmente conseguirão adotar em suas vidas uma forma digna de viver, principalmente diante das dificuldades e surpresas do caminho. Filhos que brigam por herança, cada qual exigindo o melhor para si, não aprenderam a valorizar os pais e nem mesmo a se respeitarem como pessoas humanas. Muitas vezes esses conflitos acabam repercutindo negativamente nos pais que já se encontram no mundo espiritual, neles despertando não apenas o sentimento de reprovação pela atitude egoísta e gananciosa de seus filhos, mas sobretudo arrependimento e até remorso por não terem cumprido com sua missão de pais, deixando de conferir aos filhos necessária educação espiritual, seja qual for a religião. Chico Xavier costuma dizer: nunca deixe de falar em Deus aos seus filhos. Pessoas amigas que tenham proximidades com esses filhos poderiam interceder, ajudando-os a despertar para o lado espiritual que estão desprezando. Mensagens espíritas poderiam ajudar nesse sentido, para evitar que futuramente tenham que responder perante a própria consciência por lhes faltarem, no mínimo, o necessário gesto de respeito e dignidade perante a partida de um ente querido. E atenção, você ainda pode nos telefonar e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, 13 Almas, autoria do espírito Marco Aurélio, pela mediunidade de Marcelo César. Use o telefone fixo 3471-0700, o celular 981-792405, ou então o WhatsApp 997-512397, todos com DDD 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
Conhecendo a doutrina espírita, os espíritos durante os combates. Allan Kardec viveu numa época de muitos conflitos militares na Europa, que, aliás, cobriram praticamente toda a sua existência na Terra. Nasceu em 1804, alguns anos depois da famosa Revolução Francesa. E desde criança, vivendo ali na França e na Suíça, estivera cercado da estrondosa campanha de conquista de Napoleão Bonaparte, da qual seu pai participou. Em 1848, uma revolução derrubou a monarquia de muitos anos que governava a França. O governo que se sucedeu era comandado por Luís Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que, embora eleito, instaurou um regime ditatorial na França, com absoluto controle sobre a imprensa, edição de livros e a distribuição de todo o material impresso. Foi durante esse período de restrição política, por incrível que pareça, que as obras de Allan Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos, foram publicadas. Milhares de jovens eram convocados para a guerra. Uma parte considerável não voltava mais aos seus lares. Era natural, portanto, que houvesse muito interesse, sob o ponto de vista espiritual, em relação à participação dos soldados nos campos de batalha. Muitas dessas questões chegaram a Kardec, que não hesitou em levá-las à apreciação dos espíritos que traziam a nova doutrina. Como ficaria essa questão tão intrincada da política humana sob o ponto de vista espiritual? É o que você vai saber abrindo o Livro dos Espíritos a partir da questão número 541. São apenas 7 questões sobre o assunto. Como sabemos, os desencarnados, de um modo geral, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós, também se interessam pelos problemas humanos e, quando há efetivo interesse, participam de nossas realizações, de nossos movimentos e até mesmo de algum conflito armado. Como diz Kardec, a morte é apenas um fenômeno de passagem. Ela não tira definitivamente o indivíduo do mundo em que viveu e, em alguns casos, a participação dos espíritos em nossa vida é bem mais do que imaginamos. A guerra, que sempre existiu no cenário do mundo e no passado com muito mais frequência do que hoje, pode ser um motivo muito forte para a participação de espíritos que alimentam ideias radicais de nacionalismo, sem aspirações mais altas para a humanidade. Mas, com certeza, a guerra tende a desaparecer com o desenvolvimento moral do homem. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 pela Unirádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora. Aguardamos sua comunicação. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente seu recado. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco, ainda com dificuldade de desenvolver suas atividades regulares durante este período de quarentena, aguarda um momento propício e seguro para reabrir suas portas ao público. Mas isso não impede que as pessoas que precisarem dos serviços do centro utilizem telefone ou os canais da internet, o site, o Facebook e o WhatsApp para se comunicar com seus dirigentes em caso de necessidade. Reuniões virtuais do Caminho de Damasco nesta semana. Amanhã, segunda-feira, é dia de palestra às 20 horas com José Benevides Cavalcante sobre o tema O Poder em Suas Mãos. Na terça-feira, às 19h30, estamos estudando os primeiros capítulos do livro No Mundo Maior de André Luiz. E na quarta-feira, no mesmo horário, estudos de iniciação à doutrina espírita.
quinta-feira, às 19 horas, Evangelho no Lar. Na sexta-feira, às 20 horas, temos também a leitura e estudo da obra No Mundo Maior, de André Luiz. E na próxima reunião estaremos iniciando o capítulo 12. Os integrantes desses grupos devem acessar o site www.caminhodedamasco.org. Os demais interessados devem entrar em contato para pré-cadastramento no celular 997 02 0977. Atividades do Caminho de Damasco que não sofreram interrupção neste período de isolamento social. O programa Momento Espírita, o Clube do Livro Espírita e a distribuição de mensagens pelo Grupo Vida às famílias que perderam entes queridos recentemente. Clube do Livro. E atenção, ouvinte, A Escolha de Samira é o romance mediúnico que o Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos seus associados neste mês de setembro. A história se passa na Europa na segunda metade do século XVI, período histórico das grandes navegações. Tudo começa com o casamento da jovem Samira, de apenas 16 anos, que inicia assim um período de grande sofrimento em sua vida, até encontrar, com a ajuda da espiritualidade, um caminho de realização a partir de uma difícil e sofrida escolha. De autoria do espírito Soror Helena, a obra foi recebida pelo médium Mário Suriano e publicado pela editora M de Capivari. E se você quer fazer parte do clube e receber um livro por mês em sua casa por apenas R$18, entre em contato com a Luciene pelo celular 988 130905. O Lar Meimei continua atendendo a dezenas de famílias, fornecendo-lhes mensalmente cestas básicas. E neste período socialmente tão incerto de redução de salários e de desemprego, não poderia deixar de manter e incrementar seus serviços nesse sentido. Por isso, continua aceitando doações de gêneros alimentícios, material de limpeza, produtos de higiene ou outros produtos que possam socorrer as famílias que estão passando por sérias dificuldades financeiras. Você pode entregar sua doação na Rua 7 de Setembro, número 42, ou telefonar para o 3471-0604, falar com o Enio. O Lar Meimei agradece as doações que vem recebendo de vários colaboradores neste período de pandemia. Não resta dúvida de que o Lar Meimei, através de seus diretores e voluntários, sentem-se apoiados e incentivados pela comunidade de Garça nesse trabalho de atendimento e, ao mesmo tempo, solidariza-se com o apoio e contribuição que as demais instituições assistenciais da cidade também vêm recebendo, numa demonstração de quanto é importante a participação direta da comunidade na solução dos problemas sociais. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do noticiário Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando fatos e analisando mensagens de entes queridos desencarnados recebidas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca do Centro Espírita Caminho de Damasco, como todos os seus demais serviços, está suspensa neste período por força da necessidade do cumprimento da lei. Porém, como todo domingo, a Sônia, responsável pela biblioteca, nos traz hoje mais uma mensagem de livros espíritas. Bom dia, ouvintes e leitores amigos. Trazemos a vocês o livro Vida e Caminho. Mensagens de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, edição do Grupo Espírita Emmanuel. Caminho, simbolicamente neste mundo, significa a jornada de nossas existências inumeráveis em busca da imortalidade. Cada existência dentro da perenidade do tempo e das leis evolutivas é um trecho da nossa longa estrada em que aprendemos, lutamos, erramos, acertamos ou recomeçamos a aprender. Encontramos alegria, seguimos adiante na base do sofrimento, passamos por dificuldades, tempestades, alegrias, esperanças, caímos, levantamo-nos, entramos em reajustes amargos quando necessário. Choramos, consolamo-nos com a luz da esperança ou detemo-nos em traumas lamentáveis da culpa.
Redimimo-nos sob os açoites da dor, libertamo-nos de graves compromissos sob as leis da existência, melhorando a nós mesmos sob as imposições do dever, mas, de existência a existência, estamos sempre sob o amparo de nosso Pai de infinita misericórdia. E assim, através dos séculos, encontraremos a vitória, enfim, da vida imperecível. Meditemos nisso e sigamos para adiante sob a tutela de Jesus, o nosso Divino Mestre, segundo as supremas diretrizes de Deus, nosso Pai. Caminho no mundo espiritual, ensina-nos Emmanuel, significa jornada de nossas existências, em busca da imortalidade. Cada existência é um trecho dessa longa estrada em que lutamos, erramos, acertamos. Enfim, buscamos nossa evolução espiritual. Esperamos que nossa biblioteca esteja em seu caminho. Então venha nos visitar. Até a semana que vem. E conforme anunciamos no início desta edição, passamos ao sorteio do livro 13 Almas, autoria do espírito Marco Aurélio, pela mediunidade de Marcelo César, entre os ouvintes que nos telefonaram durante o programa de hoje. E o livro de hoje sai para a ouvinte Fátima Araújo. Parabéns, Fátima Araújo, você ganhou o livro. Venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio durante esta semana, no horário comercial. Estamos encerrando mais uma edição de Momento Espírita. Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos têm acompanhado nas manhãs de domingo pela Unirádio. E para encerrar a edição de hoje, convidamos você para ouvir conosco mais uma mensagem da espiritualidade na voz de Chico Xavier. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto, com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração.